E acredite, todo esforço que você dedicar hoje florescerá amanhã. Olá, pessoal. Seguimos para mais um conteúdo aqui no YouTube. Vamos conversar hoje sobre a entrada oficial de Urano no signo de Gêmeos. Urano ficou no signo de Touro 7 anos, né, passados, e trouxe algumas transformações ali para sua casa taurina. E agora a gente começa a sentir esse movimento do que é Urano, planeta das transformações, das grandes rupturas, né? Urano é o regente de Aquário. Um planeta que rege um signo voltado à revolução, às mudanças, à coletividade, obviamente que isso já marca, né, já mostra que temos aí 7 anos de gigantes transformações. Lá no Instagram, janaluz.astrologia, eu já trouxe bastante informação sobre essa mudança de Urano em Gêmeos, tem bastante conteúdo no feed, nos stories, todos os dias eu estou colocando algumas informações lá sobre essa mudança importante que temos. E também no podcast. Existe um podcast que você pode receber insights semanais de como está aquele período, aquela semana. No podcast, eu estou dividindo em 2 blocos semanais. Então, na segunda-feira, sai o primeiro bloco, de segunda a quarta, e na quinta-feira eu faço o segundo bloco, de quinta a domingo, tá? Então, aqui na legenda do vídeo já vou deixar esses links diretos para vocês, se vocês quiserem entender um pouquinho mais de astrologia, e principalmente no Instagram, lá nos stories, acabar absorvendo e capturando as informações que eu passo, teste isso no seu dia a dia, sabe? Eu sou a astróloga que quer ensinar astrologia, mostrar essa ferramenta, mas sempre com um processo de validação, sabe? Não de forma, estou falando isso, é isso, né? É dessa forma, é desse jeito. Não, eu quero muito te passar uma informação astrológica e você trazer isso para sua reflexão, para o seu movimento, para a sua vida, e você mesma e você mesmo fazer esse sentir, se o que eu estou te entregando e dá tão certo na minha vida e na vida dos clientes que eu atendo, que também possa dar certo na sua vida, e você usar a astrologia como uma ferramenta para melhorar suas decisões em todos os temas da sua vida. Certo? E até eu estava pensando aqui, quando eu comecei a estruturar essa aula, que provavelmente não vai ser uma aula só aberta com o movimento de Urano em Gêmeos. Hoje eu vou passar bem alguns tópicos macros, assim, os pontos principais. Provavelmente, ao longo de 2026 e 27, eu vá trazendo mais outras aulas, sabe como? Porque vai ter as conjunções, vai ter as quadraturas, vai ter as oposições. Então, tem muitos movimentos para os próximos 7 anos. Eu não conseguiria colocar tudo isso em uma única aula. Bem? Então, vamos lá. Dia 25 de abril é a data oficial que Urano entra no signo de Gêmeos. No dia 24, no dia 23, ele fez uma conjunção com Vênus. Me parece que, assim, foi meio que uma despedida, né? Uma despedida em grande estilo, dele dando tchau da sua passagem de Touro, né? Inclusive foi um plus ali, essa conjunção de Urano com Vênus. E agora, dia 25 de abril, ele entra em Urano e começa um ciclo de 7 anos. E Urano, ele é um planeta geracional. Urano, Netuno e... esqueci o outro. Urano, Netuno e Plutão são planetas geracionais. Inclusive, a astrologia clássica, né, no meu olhar, o berço da astrologia, não estuda o movimento desses planetas. Esses planetas, eles foram descobertos bem depois e eles entram ali numa astrologia moderna, né? Mas aqui eu vou acabar te entregando o conteúdo mesclando um pouquinho a tradicional e a moderna, porque eu acho que faz muito sentido trazer um pouco de cada teoria, desde que isso, obviamente, faça sentido, né? 2025, agora começamos um ciclo desse Urano no signo de Gêmeos. Em um dos podcasts, ou em vários podcasts, eu já adiantei, né? Já dei a letra. Cara, se Urano é o planeta da transformação e Gêmeos é o signo da comunicação, o processo de comunicação vai mudar mais, o processo de tecnologia, o movimento de ensino, né, das novas gerações, aí, crianças que estão nascendo agora, ou até que nasceram ali 23, 24, e vão começar
em 25, 26 para frente, o processo de alfabetização, muita coisa vai mudar para essas gerações, né? E aqui eu vou falar que eu trago um ponto de curiosidade mesmo, porque eu não sei para onde que como que a educação pode ficar mais facilitada e mais moderna. Sabe aqueles filmes lá de realidade futurista lá, que a galera clica na tela e tudo isso já deve até existir, né? Em algum país aí super tecnológico, já deve existir isso. Eu não sei, sabe? Eu, sinceramente, não sei quais são as mais possibilidades que nós podemos receber, viver e ter no processo, no movimento de tecnologia. Mas Urano está aí, transformando esse processo tecnológico, e me deixa curiosa em saber aonde chegaremos, né? Como que estaremos, como estaremos vivendo as nossas vidas em 2032. Eu acho que, sei lá, processo de chip, né, implantações de chip, que eu tenho as minhas ressalvas, eu não acho que isso venha como algo super benéfico, né? Tem a questão da manipulação, do controle, que já é algo que deve estar acontecendo aí. Eu acredito que esse Urano em Gêmeos também expandindo essa questão da curiosidade, da tecnologia, do ensino, facilita muitas coisas, né? Mas eis aqui um ponto de atenção, porque tudo que é muito volume de informação, eu não sei se isso é muito bom, sabe? Eu não sei se isso não, mas a tecnologia se desenvolve, tecnologia melhora processos e dinâmicas, veja a internet, né? Veja o próprio WhatsApp, uma ferramenta aí que todo mundo usa, e como é fácil, né? Conversar com pessoas, como é fácil tudo, como é muito fácil. O sistema de GPS, por exemplo, é outro pontinho ali tecnológico que é fabuloso, né? O mundo não vive mais sem GPSe o mundo não vive mais sem a comunicação do WhatsApp. Mas o que ou como podemos filtrar esse tantão de facilidades que chega na nossa vida para que a gente não perca o pontinho básico que é ser humano. Somos humanos, o ser espacinho humano. Se nós somos humanos, nós não pretendemos ser um robô, sabe como? E isso, para mim, na minha cabeça, fica como um ponto de atenção. Eu não sei se toda tecnologia, toda transformação, tudo que, nossa, super facilita e tarará, a gente compra o que a gente quiser pela internet e chega ali no nosso portão, na nossa mesa, né? Tipo, legal, facilita muito o processo, mas qual que é a consciência que estamos tendo e vivendo sobre essas facilidades? A minha preocupação é que isso deturpe, sabe? Muita informação confunde, e na confusão as próximas gerações, inclusive essas crianças que eu falei que provavelmente vão ter processos diferentes de alfabetização, que elas percam o rumo, entendeu? Que elas percam a medida, assim, que elas percam a noção mesmo do ser humano. Isso já entrego para vocês aqui no início dessa aula, porque é um ponto que me preocupa, sabe? É um ponto, assim, que eu fico como atenção, eu fico um pouco preocupada, mas, enfim, curiosa, né? Pode vir aí transformações que acabam beneficiando a humanidade como um todo. Quando que a gente teve essa passagem de Urano no signo de Gêmeos? Foi do ano de 1941 até 1949. E teve ali muitas transformações e novidades, né, com TVs, computadores. Os primeiros computadores foi fabricado, vendido e recebidos nessa margem de tempo. E agora a IA e as redes sociais, a informação entram numa super alavancagem, né? Isso é teoria, né? Qualquer astrólogo e astróloga que está trabalhando esse tema de Urano em Gêmeos vai tocar no ponto da tecnologia. Ok. A minha provocação aqui nessa aula é aonde vamos chegar, né? O que mais é possível fazer daqui para frente. Enfim, até no finalzinho da aula aqui eu separei algumas possibilidades, né? Mas o que eu quero deixar muito claro é: tenhamos atenção ao quanto que a tecnologia realmente possibilita, ajuda e nos traz bem-estar em nossas vidas, tá? Essa entrada de Urano em Gêmeos, ele traz uma mudança na forma como você pensa, aprende e decide, né? E não tem mais como ficar
distante aí desse tanto de informação que chega. Está todo mundo no mesmo barco, no mesmo flow, né? O detalhe aqui é como aproveitar isso da melhor forma. O planeta Urano, ele é aquele disruptor, né, da astrologia moderna, é o transformador, é aquele planeta que pode transformar um cenário aos 47 minutos, né, lá no finzinho do jogo, o jogo estava sendo perdido, ele pode transformar, entregar a virada de jogo, ou ao contrário, né, tá tudo muito bom, tá tudo muito certo, e Urano vem e faz essa trama, né, faz essa virada de jogo. E Urano, ele não pede muita permissão. Na verdade, não, nenhum geracional vai pedir permissão, sabe? Nenhum planeta longo vai perguntar se você quer passar por aquela transformação. Os planetas geracionais, eles têm esse nome geracional porque eles monitoram, né? Eles fazem ali uma passagem por gerações. E a gente não tem como parar esse movimento e esse processo. O detalhe é observar muito as mudanças inesperadas que podem vir aí no contexto do coletivo e rupturas de muitos padrões, né? Desejo que sejam rupturas de padrões errados, desejo que tenha uma tratativa, né? Que tenha um limite de tirar as ervas daninhas que existem já no meio da tecnologia e que vão olhar para manipulação, para controle. Cara, 2026 tendo eleições, né? O tanto de fake news, o tanto de inteligência artificial sendo usada para manobrar, para manipular massas, né? Isso é muito preocupante, isso é muito preocupante. Ah, Jana, mas então Urano em Gêmeos, Urano entrando em Gêmeos é uma catástrofe, né? É uma mazela para a humanidade. Não porque eu não olho a astrologia como algo fatalista, né? Eu olho sempre como ponto de atenção. Quem vai fazer esse Urano em Gêmeos ser motivado e positividade é a própria humanidade, né? Tá certo que eu não sei muito se a humanidade tem jeito. Em algumas conversas que eu tenho com as pessoas mais próximas, eu acho que a humanidade está fazendo muito, já está há anos, né, há décadas, fazendo decisões erradas. A gente está vendo o resultado disso tudo nas nossas vidas diárias. Mas também pode acontecer aí algumas transformações positivas, né? A tecnologia, a inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta positiva. Muitas pessoas já usam a tecnologia para melhorar a produtividade, para otimizar processos, né? Em contrapartida, a tecnologia também já tirou, né? Já retirou e provavelmente retire mais ainda mercados de trabalho, profissões, setores já não existem mais, porque já foi transformado aquele atendimento, né? Ou aquele produto para um sistema de inteligência artificial. Só que a gente não tem como parar esse processo. E aí, o que eu observo com esse Urano entrando em Gêmeos? Agora, a informação ela vai permanecer evoluindo, até porque estamos no processo de evolução, né? Nada no universo vai parar, automaticamente nada na nossa vida para. Agora, a mente precisa fazer este acompanhamento. E como que a gente vai acompanhar o processo de Urano em Gêmeos? No meu humilde ponto de vista, ficando muito mais atenta e muito mais atento, né? Quando você vê uma notificação, uma novidade de que algo revolucionário, tá, mas reflita sobre aquilo, né? O que exatamente aquilo está trazendo de benefício e o que aquilo está trazendo de malefício. Por exemplo, não, tecnologia e IA agora é o futuro e várias coisas vão crescer, expandir com IA. Só que se a gente for olhar nos bastidores, o quanto que a inteligência artificial degrada o mundo, eu não lembro qual que é o número, mas usa-se, sei lá, quantos mil litros de água para fazer uma análise ali, porque precisa de uma mecânica, né, por trás disso, e não é só mecânica de fios e cabos e afins, vai ser usado uma potência da natureza para isso, né? Eu não acho que a natureza se finde, sabe? Eu acho que ela é potente para sustentar bastante coisa, mas a gente já viu aí, em vários casos da humanidade, que a natureza, em algum momento, dá um rompante de estafa, né? Eu não sustento mais o tanto de desgaste que vocês humanos fazem diante do planeta e a gente, né? Como se eu estivesse vivendo como
natureza. Mas a natureza não sustenta a degradação por muito tempo. E aí, quando ela fecha o ciclo, ela fecha de forma catastrófica, né? E aí que é o meu ponto de preocupação sobre esse Urano em Gêmeos. Até que ponto a humanidade está preparada para essa conversa, sabe? Me preocupa e muito. O que pode ser feito? O que você pode filtrar disso tudo e levar esse conceito para a sua vida? Você pode observar na sua casa astrológica onde você tem esse signo de Gêmeos e identificar o número dessa casa. Vai ter ali 12 casas astrológicas, cada casa tem um tema, e observar o que pode mudar com relação a essas transformações. E pode ser uma casa onde você esteja aberta e aberto a mais conhecimentos, né? E, por exemplo, se você tem ali Gêmeos numa casa 3, que pode ser acelerado aí e muito? A questão da comunicação, né? A comunicação, você pode abrir negócios que falem de comunicação, você pode, às vezes, ter o interesse em escrever livros, né? E até, olha a coisa, né? Até escrever livros já de forma digital. Eu não sei se os escritores daqui para frente sempre usarão o formato de livros impressos, né? Eu vou escrever, tarará, nananã, vou mandar para uma editora, vai diagramar, vai fazer capa, e aí eu vendo de forma física, né? Acredito que não, acho que a maioria dos escritores já estão migrando para o formato digital. Eu, humildemente, gosto disso? Não, eu não consigo ler por Kindle ainda, mas eu acredito que se eu for escrever livros, eu não vou escrever livros para impressão, eu vou escrever livros para de forma digital, né? Então, se você tem aí um Gêmeos numa casa 3, provavelmente as transformações que virão são essas, a forma que você se comunica, e se você tem alguma profissão que linke, né, que faça esse fechamento com escrita, meu Deus do céu, é um flowzão, assim, maravilhoso para você produzir, né, para você gerar conteúdo. Gêmeos, se você tem Gêmeos numa casa 6, é a transformação sobre o trabalho. E observa, Gêmeos tem o elemento ar, é regido pelo elemento ar, assim como Urano. Urano rege Aquário, também é elemento ar. Então, o que pode ficar mais leve na sua rotina de trabalho, na sua dinâmica de trabalho versus qualidade de vida? Será que não tem uma forma de você trabalhar menos e ganhar mais? A tecnologia está aí para isso. Muita gente trabalha com digital, faz, gera, constrói infoprodutos, e é uma máquina, né? É um negócio que quando você acerta o ponto certinho ali de fazer a venda, a divulgação do seu infoproduto, você pode estar em qualquer lugar do mundo e vai continuar ganhando dinheiro, né? Com isso. E isso é realmente uma maravilha. Eu acho particularmente um ponto bem positivo. Então, se você tem Gêmeos numa casa 6, observa o que você pode transformar, melhorar e otimizar a forma de monetizar. É exatamente essa frase. Eu quero, o que eu posso fazer para trabalhar menos e ganhar mais? Ai, Jana, mas daí eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais, isso é egoísmo? Não, minha filha, isso aí é vida. Isso aí é vida. Todo mundo que eu conheço, inclusive eu, quero trabalhar menos e ganhar mais, porque não é um problema ganhar mais, né? Não é ruim, meu Deus, é maravilhoso, maravilhoso. E se eu trabalhar menos, tá melhor ainda, né? Não que eu não goste. Eu adoro criar conteúdo para vocês, fazer os meus atendimentos, mas é uma conta que vai dar certo na vida de todo mundo, né? E aqui eu até trago mais um ponto, aquela questão da rotina de trabalho. Inclusive está em votação, né? A escala 6x1. O trabalho, ele sempre foi visto como tem que ser sofrido. O trabalho tem que ser exaustivo, cansativo, né? Ainda mais nas gerações lá de avós e mães da década de 50, 60, 70. Não, o trabalho tem que ser exaustivo. Se você não reclama do seu trabalho, se você não está estafado, então isso não é trabalho. E é um erro, né? Porque um trabalho digno que te dê uma renda saudável, você vai se sentir motivada e motivado em continuar trabalhando com aquilo. Eu já percebo, assim, que nos últimos 10 anos para cá, as pessoas já têm olhado para esse lugar. Mas também não sei se é o meu olhar, né? Às vezes eu comecei a olhar para um trabalho que me canse menos e me dê mais condições financeiras,
E eu comecei a me abrir para essa possibilidade, né, de não ver como sofrimento, não ver como um peso, não ver como algo chato. O meu domingo, quando tem aquela vinhetinha do Fantástico, não é mais ruim, né, como já foi por muitos anos, onde, meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira e ele é o dia do caos, né? É interessante, assim, como as pessoas já olham, algumas pessoas, ou ao menos as pessoas da minha órbita e os meus clientes, né? O trabalho pode ser prazeroso. E a partir do momento que você encontra prazer no seu trabalho, você escolhe o que você faz bem e monetiza isso. Isso é maravilhoso. Se você tem uma casinha aí de gêmeos na casa 6. Casa 7. As transformações e mudanças e flexibilidades e oportunidades podem vir na casa das relações. Com certeza. Primeiro ponto, relações afetivas, sim, pode ser ali, mesmo, eu nem vou entrar aqui em contextos de manter, tendo uma relação afetiva ou não, tá? Vou colocar a casa 7 no geral como relações. Modernizar as relações, às vezes criar novos acordos, às vezes testar formatos de relacionamentos diferentes, né? A questão da liberdade de expressão de um gêmeos na casa 7. Você está iniciando 7 anos de um ciclo onde você sente a liberdade de falar. Não sei se é segurança, mas a liberdade de expressão, né? Preciso falar sobre isso, isso me incomoda, eu não gostei daquilo, quero fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Então, quem tem gêmeos na casa 7 pode passar por uma transformação no formato das relações. Em primeiro ponto, afetiva. Em segundo, sociedades e contratos de trabalho no formato CLT, tá? Casa 7, para quem empreende, casa 7 é o seu cliente final. E para quem tem formato de CLT, a casa 7 é a tua relação com o trabalho, né? Então, com os colegas de trabalho, com o teu setor e afins. Pode acontecer, sim, muitas mudanças na sua relação com o trabalho e com o formato. Pode ter novas ideias de sociedade, pode ter mais de uma ideia de sociedade, pode ter 2 ou 3 ideias em paralelo, você pode fechar iniciar novas empresas, né? E ter ali investidores para aquele seu negócio dar certo. Os trabalhos, as empresas, os contratos de trabalho também pode mudar, inclusive o contrato de acordo entre vocês, né? A flexibilidade, às vezes um sistema semi-híbrido, né? Tantos dias em casa versus tanto dia presencial, a facilidade do trabalho de longa distância, às vezes você aqui no Brasil respondendo para uma empresa lá da Austrália, do Canadá. É uma transformação benéfica, obviamente, no processo das relações. Então, afetivas, em primeiro ponto, e em segundo lugar, sociedades e contratos de CLT, né? Novas oportunidades, e às vezes é você olhando para formato de relações que em algum momento você falaria, não, em nenhum momento eu vou ter essa relação afetiva, ou em nenhum momento eu vou trabalhar com isso. Eu acho que você inicia um ciclo de 7 anos aí de transformações de opiniões, né, padrões e conceitos pré-estabelecidos. O que fazia sentido para você na relação afetiva e no trabalho até 2025 não vai mais fazer sentido e você vai buscar ajustes, né, ajustes e mudanças para você se sentir melhor em primeiro lugar, né? A questão dos gêmeos na casa 7, com esse Urano lá, é muito esse senso de você se colocar em primeiro lugar, né? Por isso que eu comentei no comecinho da explicação da casa 7, que é um processo de liberdade de expressão. Então, eu acho que pouco você vai se importar em se preocupar com o que o outro ou a outra acha da sua opinião. O detalhe é que está vindo mais opinião de dentro de você, você está sentindo vontade de se expressar e de falar, né? Enfim, daí a gente precisa caminhar esse tempo aí de Urano na sua casa 7 para entender quais são as transformações, mas eu acho positivo, porque você se expressando, você se colocando em primeiro lugar e você se posicionando. E é isso. Ainda eu tenho mais alguns pontos aqui para trazer para vocês, que é até algumas datas de 2026 a 33, mas para essa aula não ficar muito longona, eu vou dividir em mais 2 ou 3 blocos ao longo do ano, tá? Então, eu já te convido para seguir o canal aqui do YouTube, já aperta ali no sininho, porque todas as próximas aulas, assim que eu postar, você já recebe este aviso de que mais um bloco dessas aulas abertas de Urano em Gêmeos já está postado.
Então, é sobre isso. Era essa a entrega que eu tenho para fazer aqui para vocês hoje. Lembre que o Urano não vai esperar você se preparar, mas você pode sim decidir, começar a ter mais consciência sobre as suas decisões, observando o tanto de informação que chega para você. E se você quer entender exatamente onde isso impacta na sua vida e como usar esse ciclo com estratégia, pode colocar aqui na legenda dessa aula do YouTube a palavra Urano, aí eu te chamo no privado para a gente trocar algumas figurinhas e vai que eu não passo para você algum insight importante desse Urano em Gêmeos no seu mapa natal.